Aleluia. Pastor Radamés ainda está de férias, ele retorna nessa terça-feira. Então no próximo domingo ele já estará conosco, compartilhando a palavra de Deus. Amém, irmãos? O único recado que eu tenho aqui, antes de nós iniciarmos a palavra, é que daqui 2 semanas, já no dia 10 de agosto, nós começaremos as aulas do cursão e do CTL, tá bom? Você pode procurar a secretaria da escola aqui na escada e você pode fazer a sua matrícula. Leve os documentos necessários. Você pode também fazer via WhatsApp também da secretaria. Mas é importante que você que é líder, discipulador, você já mobilize todos os irmãos que se converteram nesse primeiro semestre, para que eles possam fazer os cursos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar com você, para encher o seu coração de fé, de alegria, de paz nesta noite. Pai, nós oramos aqui, Espírito Santo, oramos pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é transformadora. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra encha os nossos corações. Revela-nos, Senhor, a Tua presença, o Teu poder. Revela-nos, Jesus, nessa noite. Nós queremos Te conhecer cada vez mais. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Talvez você entrou aqui hoje atribulado, passando por vários problemas, incrédulo que a sua situação ela pode mudar, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, mas Deus, Ele tem renovo para você aqui hoje no nome de Jesus. Ele tem restauração, Ele vai motivar você, falar com você, encher o seu coração de alegria, de paz e de certeza, porque Ele é Deus, diga amém. Mas talvez você está aqui feliz, alegre, porque tudo deu certo, as coisas estão boas, o seu casamento vai bem, a criação dos seus filhos vai bem, o seu trabalho vai bem, as suas finanças vão muito bem, o seu ministério também vai muito bem, o seu trabalho na igreja. Deixa eu te dizer, Deus tem mais palavra de bênção para derramar sobre a sua vida também. Todas as vezes que nós nos reunimos diante do Senhor para receber a palavra, Ele atinge cada coração que está presente. Diga amém, meus irmãos. Por isso, Ele vai falar com você aqui hoje. Ele vai encher o seu coração de fé, de paz, porque hoje nós estamos aqui para falar exatamente dEle, para falar de Jesus. A nossa característica principal, que é uma característica do pastor Aloísio, é sempre uma característica de poder ensinar, de poder explicar na palavra de Deus detalhadamente o evangelho da graça. Mas hoje e no próximo domingo, nós não queremos te ensinar nada. Nós queremos apenas apresentar para você Jesus. Queremos apresentar a beleza do Senhor nas Escrituras. Queremos mostrar o Senhor em cada circunstância, para que você possa ter um relacionamento com Ele, para que você possa viver com Ele, caminhar com Ele, para que você possa se levantar todos os dias com um coração alegre, sabendo que Ele é a sua fonte, sabendo que Ele é a sua alegria, Ele é a sua paz. Diga amém, meus irmãos. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que Jesus é a solução para todas as coisas. E Satanás vai tentar de todas as maneiras possíveis cegar você, que é exatamente o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Lá diz que o Deus
deste século tenta cegar o nosso entendimento, cegar os nossos olhos. Você sabe por que o diabo tenta cegar você? Para que você não veja Jesus, para que você não veja o quanto Ele é maravilhoso, para que você não veja o quanto Ele é bondoso, amoroso, o quanto Ele é gentil, servo, o quanto Ele é amável e quer se revelar a você a cada dia mais. Porque a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é se revelar ao povo. A vontade de Deus era que Ele habitasse no meio do povo. E Deus então, Ele lá no Jardim do Éden, você se lembra lá da história, eu só vou mencioná-la aqui com você. Deus reunido então a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são três que se manifestam em três pessoas diferentes, mas sendo Deus. É um que se manifesta em três. O Deus Espírito não é o Deus Pai. O Deus Pai não é o Deus Filho. Eles trabalham de maneiras diferentes. Cada um tem o seu agir. Cada um tem o seu mover. E principalmente na história, você viu o mover do Deus Pai, você viu depois o mover do Senhor Jesus, e hoje nós estamos aqui no mover do Espírito Santo. Diga amém, meus irmãos. Por quê? Porque Ele deseja se manifestar. Eles são três em um em três, mas é Deus. Deus Pai é Deus. Deus Filho, chamado de Jesus Cristo, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Muitos tentam diminuir o Espírito Santo, tentam diminuir o Senhor Jesus, e nem chama Ele mais de Senhor Jesus, chamam de você, chamam de uma pessoa, chamam de um homem, chamam de alguém que apenas nasceu. Mas deixa eu te dizer algo aqui, eu vim aqui para explicar para você hoje, que Jesus, Ele é Deus, Ele é Deus. João capítulo 1, você vai ver que tudo que foi feito por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todas as coisas. Quando você vai então ali em Gênesis, e no versículo 1, diz que Deus criou. Aquela palavra Deus ali é Elohim, e ela está no plural, que significa deuses. Mas por que está escrito ali deuses? Porque eles são três. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito. Mas quando você vai para João capítulo 1, você vai perceber que aquele que fez todas as coisas foi o Senhor Jesus. Então quem estava criando o homem, quem estava formando o homem, era o Senhor Jesus. É por isso que quando precisou salvá-lo, é por isso que quando precisou de um deles descer do céu, quem desceu foi quem fez, quem desceu foi quem criou, quem desceu foi quem imaginou, quem desceu é aquele que te conhece, é aquele que amou você e ama você, independente do seu comportamento, independente do tamanho dos seus pecados e da quantidade de pecados que você comete. O Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele ama você, e a palavra de Deus o revela desde o início, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Jesus então, Ele é demonstrado, Ele aparece. Por quê? Porque Ele quer se relacionar com você. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus impessoal, Ele não é aquele que fica olhando de cima, vendo seus sofrimentos e não compadece de você. Não, não. A vontade de Deus é que Ele habite no meio do povo. E o Senhor ama isso.
o Senhor ama estar no meio do povo. Depois dele aparecer então para Abraão, liberar uma promessa sobre ele, e Abraão então começa a desfrutar de todas essas promessas, porque Deus é bom, o Senhor Jesus é bom. Você sabe que o povo, ele foi levado escravo para o Egito, e se tornou ali uma escravidão pesada, difícil, aonde nada dava certo para eles. Cada rei, cada faraó que entrava, aumentava ainda mais a carga, o peso, a angústia. E foram 400 anos de angústia, 400 anos de escravidão e sofrimento. Mas Deus, aquele que não te desampara, aquele que não deixa você sozinho, um belo dia aparece para Moisés. Moisés estava lá, apacentando um rebanho no deserto. De repente, ele olha e ele vê uma sarça pegando fogo. Num primeiro momento ele tem medo, porque não era uma sarça pequena. Ninguém aqui tem medo dessas fogueirinhas pequenas. Não, era algo grande, era algo enorme. Por quê? Porque o povo de Israel, escravizado ali no Egito, eles estavam fabricando tijolos. A função deles era passar o dia inteiro em fábricas de tijolos. E se você já saiu aqui para Trindade, para Nerópolis, para Senador Canedo, você já deve ter visto dezenas de fábricas de tijolos de barro, com aquelas chaminés gigantescas e com aqueles fornos gigantescos, aonde são colocados ali muitos tijolos, e depois vem um grande fogo. O povo estava acostumado com esses fornos, eles mexiam com isso todos os dias. Todos os dias eles tinham metas de tijolos para entregar. Eles viam fogo, eles viam aquelas chaminés gigantescas. E Deus então, se compadecendo do povo, se identificando com eles, aparece numa sarça, semelhantemente àquilo que eles estavam acostumados. A diferença é que agora é Deus. A diferença é que agora não é questão de escravidão. A diferença é que essa sarça que está falando ali, e a voz que está saindo dela, é do Deus todo amoroso, poderoso, aquele que ama o povo, e aquele que quer habitar no meio do povo, e estar com o povo, e acudi-lo das suas aflições. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor se identifica com as suas aflições. O Senhor se identifica com seus medos. O Senhor se identifica com as suas angústias. Você não está sozinho de maneira alguma. Ele sempre está contigo. E a palavra de Deus diz então, que aquela sarça ali pegando fogo e não se consumindo, Moisés, vendo tudo aquilo, chegou para ver bem de perto o que era, e aquela sarça então fala com ele, diz para ele não ter medo. Aquela sarça, com a voz do Senhor, diz para ele ficar tranquilo, que ele é o libertador, o resgatador, o transformador, o restaurador. Eu te digo isso aqui, o Senhor, ele veio exatamente para quê? Para poder restaurar você. Êxodo capítulo 3, versículo 2, a palavra faz uma descrição importante sobre quem é que está naquela sarça. Eu quero que você acompanhe comigo Êxodo capítulo 3, versículo 2, porque a palavra de Deus diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Todas as vezes no Velho Testamento em que aparece anjo do Senhor, e com a letra maiúscula, é o Senhor Jesus quem está se manifestando. Não é o Deus Pai, não é o Deus Filho,
o Deus Espírito, é o Deus Filho, é o Senhor Jesus, é aquele na qual se identifica com as coisas que você passa, é aquele que percebe a sua vida, e mesmo que você ache que ele está distante, é só uma impressão sua, ele não está distante, ele agora habita dentro de você, diga amém. Ele está em você, e ele está esperando o momento certo para poder manifestar a vida dele em você. Então, aqui no Velho Testamento, o Senhor então, na pessoa do Senhor Jesus, ele se manifesta a Moisés para demonstrar: vocês não estão sozinhos, vocês não são escravos aí à toa, existe um propósito, e eu vou libertar cada um de vocês. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, então, logo depois, acreditou na palavra do Senhor, eles creram. Moisés chega diante de Faraó, diz aquilo que o Senhor manda ele dizer, e eles então saem, e eles vão peregrinar no deserto. E a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam no deserto, em tudo eles foram supridos. Não faltou comida no deserto, não faltou água no deserto, as roupas não se envelheceram, os sapatos não se desgastaram. Em todo o tempo que o povo estava no deserto, o Senhor Jesus estava com eles, suprindo de todas as maneiras. Quando chegava então ali o dia em que no deserto é muito quente, a palavra de Deus então nos diz que uma nuvem os acompanhava. E se você já andou no sol quente, numa praia ou num lugar mais deserto, você sabe o tanto que é bom uma nuvem tampar o sol. Mas a palavra de Deus diz que uma grande coluna de nuvem estava sobre eles, e eles caminhavam, e eles andavam pelo deserto, e eles foram caminhando até entrarem na promessa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz também o seguinte, que além deles serem guardados durante o dia por uma coluna de nuvem, eles também eram guardados à noite por uma coluna de fogo. Porque o deserto, ele é escaldante durante o dia, mas durante a noite, ele é frio, gelado. E você sabe, o fogo do Senhor, aquela nuvem, aquecia-os para que eles não perecessem. A vontade do Senhor, irmãos, é que todos aqueles que saíram do Egito, saíssem e chegassem até a terra prometida, até a terra de Canaã, aonde é a vontade de Deus e é o centro da vontade na qual Ele estabeleceu para cada um. Canaã não é o céu, porque lá existem ainda inimigos. Canaã é apenas a vontade perfeita, o lugar da abundância. Então, Jesus e o Senhor Jesus que aparece para o povo, ele se manifesta então para estar no meio do povo e conduz eles em todo o trajeto, alimentando, cuidando, sarando eles. A palavra de Deus diz também que entre todos aqueles que saíram, não havia nenhum só inválido, não havia doenças, não havia nada, porque o Senhor estava com eles. Diga amém, meus irmãos. Mas quando eles chegam então em uma cidade chamada Cades Barneia, uma cidade bem fronteiriça, 12 espias são enviados, que na verdade são 12 príncipes, 12 líderes, eles são enviados ali, e você sabe da história, 10 deles têm um resultado muito negativo, falam contra a terra, falam contra eles mesmos. 2, chamados de Caleb e Josué, são aqueles que creram
na promessa do Senhor e na bondade do Senhor. E haja vista que de todos aqueles, somente Calebe e Josué e os filhos que nasceram depois é que puderam entrar na terra e desfrutarem da herança. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O Senhor tirou cada um deles lá do Egito, trazendo-os para que eles pudessem chegar, entrar na terra e pudessem a possuir. E a palavra de Deus ainda é mais específica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, diz exatamente qual que era a vontade do Senhor. E diz o seguinte: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Essa era a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é que esse povo, na qual o Senhor Jesus já estava conduzindo eles, diante de toda a sua bondade, é que eles pudessem entrar na terra, pudessem possuí-la e pudessem desfrutar de tudo isso aqui, que não foi eles que fizeram, mas pela bondade de Deus, Deus estava dando. Deus é bondoso. Deus deseja liberar sobre você grandes coisas, coisas que talvez você nem imagina, coisas que você não faz, coisas que não têm a sua atuação direta, que não tem o seu agir direto, que não tem a sua inteligência ligada, ou a sua sabedoria. Deus quer te dar coisas, Deus quer te abençoar, porque Ele é Pai, Ele é amoroso. Diga amém, meus irmãos. O povo, eles não entraram na terra nesse momento aqui, não foi por causa do pecado deles, não foi por causa do comportamento ruim que eles tinham, não, eles não entraram porque não acreditaram que Deus é bom, não acreditaram que o Senhor é bondoso, porque quando você faz por merecer, você até consegue acreditar que Deus pode ser bondoso com você, mas quando você está no seu pior dia, quando você está no seu pior momento, e a bondade de Deus se manifesta, é aí que fica claro que você é impotente, que você não consegue, e que Deus é bom o tempo todo. Deus não quer ajuda. Deixa eu te falar isso aqui. O Senhor Jesus não quer a sua ajuda. Ele não recebe a sua ajuda. Não adianta você tentar ajudá-lo. A sua bondade, o seu comportamento, não acrescenta absolutamente nada na bondade de Deus. Ele é bom em essência. Ele é bom em natureza. E Ele deseja derramar tudo isso sobre você. Diga amém, meus irmãos. E a história continua. Aqueles espias, então, ali, não creram na bondade de Jesus, não creram que Jesus, que estava conduzindo o povo, era bom o suficiente, e eles fazem o povo, então, por 38 anos, ficar zambetando ali naquele deserto, andando para lá e para cá, até que todos morressem, até que chega o dia deles entrarem na terra, já agora sob uma outra liderança. Agora é Josué que está conduzindo. Moisés já morreu, mas agora é Josué. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, apareceu para Moisés na sarça. Mas agora, no momento deles tomarem a promessa, em Josué capítulo 5, a partir do versículo 13, agora o Senhor Jesus aparece para ele.
E diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua Bíblia, Josué, capítulo 5, versículo de número 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha aqui, a mesma coisa aconteceu na sarça. O Senhor Jesus, se apresentando também ali a Moisés, diz a ele a mesma coisa: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar no qual você está pisando é santo. Moisés então morreu, um outro líder agora se levantou, e o Senhor Jesus, chamado de príncipe do exército do Senhor, fala a mesma coisa para Josué, são as mesmas palavras: descalça as sandálias, esse lugar aqui é santo. Isaías capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem está aqui. É o Senhor Jesus quem está se manifestando. É o Senhor Jesus que se coloca agora como aquele que é um guerreiro. Num primeiro momento ele aparece na sarça, porque ele se compadeceu do povo e se identificou com o povo. Mas agora ele aparece como um guerreiro, como um príncipe, com uma espada na mão, porque o povo estava entrando para Canaã e a batalha seria dura e longa. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor se identifica com você. O Senhor se identifica com os momentos nos quais você está passando. O Senhor se coloca juntamente com você, porque Ele te ama. Ele ama você. Isaías capítulo 63, versículo 9, é um texto muito precioso da palavra de Deus. Isaías 63, 9, a palavra de Deus diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado. O que a Bíblia está dizendo aqui é que em todo o tempo que o povo passou angústia no deserto, o Senhor Jesus também se fez angustiado, porque Ele se identifica com você, e Ele quer mudar as circunstâncias na sua vida, no nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos. Mas a promessa continua, e a palavra de Deus diz então, que agora esse Deus maravilhoso, que nós nem conseguimos entender, porque nós estamos num universo, e existem milhares de universos, galáxias enormes, distantes, e a palavra de Deus diz que Ele ainda assim sustenta tudo na palma das suas mãos. O que nós não conseguimos entender é que Jesus, o Senhor, Ele resolveu então se tornar gente, e Ele resolve nascer. Ele vem, e Ele escolhe uma mulher, chamada Maria, pobre,
de família humilde. Ninguém de nós aqui escolheu onde nascer. Simplesmente nascemos. Mas Jesus escolheu onde nascer. De quem nascer. Como nascer. A data de nascer. E tudo tem um sentido. Tudo. Porque até então, a revelação de Jesus é simplesmente esse Deus que está conosco. É o Emanuel, é o Deus que está do nosso lado. Mas, a partir de agora, o plano dele não é mais estar ao lado. A vontade do Senhor agora não é caminhar mais ao seu lado. A vontade do Senhor agora é habitar dentro de você. E para que Ele possa habitar dentro de você, Ele resolveu nascer. E veio. Talvez eu e você escolheríamos uma boa cidade, um palácio, uma cidade à beira-mar, ou perto de montanhas. Mas Ele não. Ele escolheu ali, aquele lugar. Ele escolheu aquela mulher. Só que quando ele foi nascer, não tinha lugar para ele nascer. O povo de Israel estava celebrando uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que ela acontece de ano em ano. E é a movimentação da cidade. A cidade estava cheia e todas as cidades vizinhas também. As pousadas estavam cheias. Maria e José, seu marido, estavam de viagem. Precisavam repousar em algum lugar. Não tinha onde repousar. Não tinha nenhuma cama para que eles pudessem ali dormir. E logo depois aconteceria o parto. Que naquela época, você sabe, as parteiras não eram lugares especializados. Não tinha lugar. Tiveram que achar uma fazendinha, aonde cuidavam de ovelhas, cabritos e talvez até de gado. Em cima das palhas, no chão. Nenhum lugar apropriado para colocar o grande Deus tinha. Porque o único lugar apropriado que se achou e disse, vai ter que ser aqui, foi um coxo, chamado na Bíblia de manjedoura. E você que é aqui de Goiás, você sabe o que é. Você vai nas roças, você sabe onde é que o gado come. Aonde você coloca ali sal, aonde você coloca lá lavagem para os porcos. É um lugar aonde os animais vinham comer. Mas aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, é tão humilde, que Ele escolheu um lugar simples, pessoas simples, da maneira mais simples possível, para que Ele pudesse vir aqui à terra. E tem uma explicação do porquê que Jesus, Ele decidiu vir como pobre, humilde. Porque se Ele tivesse nascido no palácio, e Ele poderia, Ele ia atingir essa classe. Os ricos, os poderosos, atingem essa classe. Mas um pobre e humilde, com o passar do tempo, ele pode atingir os pobres e humildes, mas podem tocar também aqueles que são ricos. O Senhor Jesus decidiu vir como pobre, humilde,
para que todos pudessem ter a chance de conhecê-lo, de serem cheios dele. É muita graça, é muita graça. E a palavra de Deus então continua dizendo que depois que ele nasceu, estava ali, e ele recebeu uma visita. E essa visita era de 3 reis. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 2, versículo 11, que entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando Jesus entra na sua vida, os tesouros são abertos para você. É Jesus. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, nada disso. É simplesmente Jesus. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo mais. Logo quando Jesus então foi crescendo, ele lhe era submisso aos pais. Ele agora não queria apenas estar no meio do povo. E ele apenas não era humilde e gracioso. Ele é também submisso. Porque ele, sendo Deus, se sujeitou aos cuidados de uma mulher. Ser submisso a quem é maior que você não é nenhuma vantagem, é apenas bom senso. Agora, você se submeter a quem é menor, aí tem glória. O Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas, se colocou debaixo dos cuidados de uma mulher. E eu fico imaginando Maria cuidando ali do Senhor Jesus, e ele crescendo, e ela tendo que ensinar ele a andar. O Deus que criou tudo, aprendeu a andar pelas mãos de uma mulher. Eu fico imaginando ela ensinando ele a falar. Porque ele era homem. E ela ensinando as palavras para ele, aquele que é intitulado o Verbo. O Verbo, em João capítulo 1, é ensinado por uma mulher. Será que quando Maria estava ensinando o Senhor Jesus a andar, ela imaginaria que ele andaria sobre as águas? Submisso. O Senhor Jesus decidiu se submeter, a aprender com todas as coisas. E ele cresceu em sabedoria, cresceu em graça, foi educado pelos seus pais. Aquele que tem todo o conhecimento foi educado por meros mortais, e ele aprendeu todas as coisas. A palavra de Deus diz também que Esther, ela alcançou favor quando ela se submeteu a alguém, a um eunuco chamado Hegai. A submissão libera bênção sobre a sua vida. Amém? A submissão libera bênção. E o Senhor Jesus é o exemplo de alguém submisso. Mas ele também é majestoso. Ele é nobre. Quando ele cresceu e ele já ensinava a palavra de Deus, a palavra menciona então em João capítulo 3, que um fariseu chamado Nicodemos quis encontrá-lo para ouvir da sabedoria dele.
A palavra de Deus então nos diz que esse fariseu, para não ser visto por ninguém, decidiu encontrar com o Senhor Jesus durante a noite. Foi até a casa dele à noite. E o Senhor Jesus não o repreendeu por causa disso. O Senhor Jesus não o exortou por causa disso. E disse para ele, falou, por que não me procura durante o dia? Você não é mestre na palavra? Por que você não me procura durante o dia? Mas não. O Senhor Jesus recebe Nicodemos, fala com ele, explica a palavra para ele e libera o versículo no qual é a base de toda a salvação. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reunido ali com Nicodemos, Jesus fala dele mesmo. Eu sou esse filho enviado. Deixa eu te dizer algo aqui. O Senhor, Ele é dócil, amoroso, nobre. Ele se identifica com você e com as suas causas. Em João capítulo 4, um capítulo depois, ele encontra com uma mulher no poço, a mulher samaritana. Todas as mulheres vinham tirar água logo pela manhã, ou então no finalzinho da tarde, porque o sol era mais fresco. Essa não, essa vinha diretamente ao meio-dia, porque quase não tinha ninguém, porque ela já teve muitos maridos, e ela estava muito envergonhada por causa da conduta de vida dela. Ela não queria que as outras olhassem para ela de maneira condenatória. De alguma maneira ela se sentia mal. De alguma maneira ela sentia que não era naquele momento, que tinha que se esconder. E o Senhor Jesus então, Ele vem encontrar com ela justamente na hora dela. É no momento dela. É quando ela se sentia mais confortável. E o Senhor Jesus então libera sobre ela vida. A revelação na vida dessa mulher aqui é progressiva. Porque num primeiro momento ela acha que ele é um homem. Logo depois ela acha que ele é um mestre. Passa um pouquinho, ela acha que ele é um profeta. E no final de todas as coisas, ela sai para pregar na cidade e diz, eu encontrei aquele que é a vida. Mas Jesus foi a ela na hora dela. Por quê? Porque o Senhor é gentil. O Senhor não quer expor o seu pecado. O Senhor não quer condenar você. Ele não quer deixar você mal, assim como outros deixam. Porque os fariseus é que têm essa função. Eles conseguem condenar, julgar, escarnecer em todo o tempo. Mas Jesus não. Jesus, Ele te ama ao ponto de não expor você, mas de salvar você, de estar com você em todo o tempo, amando você com seus defeitos, corrigindo, te ensinando, fazendo com que você viva uma vida vencedora. Mas logo depois, em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, nós temos agora um leproso que chega diante dele. E você sabe, leproso não podia andar no meio do povo. Leproso não podia tocar em ninguém. Ninguém queria tocar em leproso.
Ninguém queria estar perto, até porque o odor era ruim. Quantos anos você acha que esse homem aqui não apertava a mão de alguém? Quantos anos você acha que esse homem aqui não abraçava alguém? Tanto que é bom abraçar, irmãos. O tanto que é bom você ver os irmãos e você cumprimentar, você pegar na mão, você abraçar de forma calorosa. Seus filhos, você vem, abraça-os em todo o tempo. O tanto que isso é bom. Mas esse leproso não tinha isso. Vivia nos cantos, jogado. Mas não, Jesus, em Marcos, no capítulo 1, versículo 41, ele não teve apenas misericórdia, ele não teve apenas compaixão, ele teve empatia. E eu faço questão de ler esse versículo aqui com você, Marcos 1, 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e fez o que com ele, meus irmãos? Tocou. Aquele que não era tocado por ninguém. Aquele que não podia ter contato com ninguém. E o Senhor, sabendo, vira para ele e toca. Com outros que não tinham essa necessidade, o Senhor até virou e falou assim: rapaz, a sua fé é muito grande. E ele é. Se o Senhor falar, está curada, já vai estar curada. Porque eu tenho soldados aqui sobre a minha responsabilidade. E Jesus diz, então, ela está curada. Sem tocar, sem ver, sem sentir nada. Jesus apenas falava. Mas aqui, quando alguém precisava de toque, ele tocava. Se você precisa do toque do Senhor, ele vai tocar você. Ele vai tocar a sua vida, porque ele é um Salvador cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Mas às vezes você pode se perguntar, falar, pastor, mas ele não ficava irado? Sim. Lá em Marcos, no capítulo 3, nós temos a história do homem com uma mão ressequida. E os fariseus queriam experimentá-lo em todo o tempo. Em todo o tempo os fariseus queriam pegá-lo de alguma maneira. Os fariseus queriam que ele condenasse alguém. Os fariseus queriam que ele julgasse alguém. Os fariseus queriam que ele decidisse algo ali sobre a vida de alguém pela lei. Em todo o tempo alguém estava tentando induzir o Senhor Jesus a condenar. Mas ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele veio para ter misericórdia. Ele veio para ter compaixão. Ele veio para tocar a sua vida. E a palavra de Deus diz então que num dia de sábado estava toda aquela confusão e os fariseus tentando pegá-lo. Jesus diz então vamos resolver isso. Em Marcos capítulo 3, versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Eu não vou te curar no oculto, não. Eu não vou te curar quando acabar aqui a sinagoga, não. Espera aí um pouquinho. Os fariseus estão se levantando. Não. Jesus chama aquele homem para o meio. E no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído. Só o Senhor consegue, viu, irmãos? Se indignar e condoer ao mesmo tempo. Nós não conseguimos, só Ele. Com a dureza do seu coração, disse ao homem:
estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão lhe foi o quê? Restaurada. Completamente. Completamente. Em outra ocasião, o Senhor Jesus estava num barco. E ele tinha pregado o dia inteiro, ensinado as multidões. Então ele foi dormir. Estava dormindo, um sono profundo. E os discípulos, com medo, não crendo nas promessas, com a fé muito pequena, foram lá acordá-lo. Acordaram ele. Mas o Senhor, com muito amor e com muito carinho, não disse para eles que aquilo que estava acontecendo era por causa de algum pecado. Nós vamos perecer porque alguém aqui pecou. Não, nada disso. A palavra de Deus nos diz que o Senhor apenas se levantou e perguntou para eles por que eles estavam tão tímidos, homens de pequena fé. Eles estavam com medo. Eles disseram: Senhor, não importa que pereçamos aqui. E é como se o Senhor tivesse dito: importa. O que vocês precisam? É para cessar? Cessa agora, no nome de Jesus. Cessa toda tempestade na sua vida agora, no nome de Jesus. Cessa toda turbulência agora na sua vida, no nome de Jesus. Ele tem empatia com você para fazer cessar os ventos contrários sobre a sua vida. Ele é amoroso para isso. A beleza dele é indescritível, porque ele é muito majestoso, cheio de glória. E é possível você estar aqui na igreja conosco já há muitos anos, mas você ainda está atribulado, você está sem paz. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 8, versículo 47, que uma mulher que estava com um fluxo de sangue, e que não podia também ter contato com o povo, mas que estava desesperada, veio até ele. Ela poderia ter sido presa naquela hora. Ela poderia ter sido apedrejada por quebrar a lei naquele momento. E ela veio e tocou ele. E você sabe o que a palavra de Deus diz? Que no meio daquela multidão toda, no meio de toda aquela multidão, é bem capaz que Pedro, que era o que falava mais, ele deve ter olhado para Jesus e falado assim: Deus, como que nós vamos descobrir aqui agora quem tocou ele, gente? Olha o tanto de gente que tem aqui. Mas Jesus falou: não, alguém me tocou. E Jesus para tudo que ele estava fazendo, para onde ele estava indo, porque ele queria saber quem o havia tocado. E a palavra de Deus diz aqui em Lucas 8:47, que vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, tremendo, de medo, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e de como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele é aquele que quer trazer cura para a sua vida, transformação, Ele quer sarar você por completo. E se você buscá-lo, você vai encontrá-lo aqui. Eu quero te dar um último exemplo. Em João, nós já estamos quase encerrando. João capítulo 8. Nós temos a história daquela mulher que foi pega em flagrante adultério.
E o engraçado é o seguinte, é que em João capítulo 8, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Talvez ela ainda estava enrolada no lençol. Mas tem uma palavra flagrante aqui. Ela não estava sozinha, mas somente ela foi trazida para ser julgada. Porque muito provavelmente um dos homens que estavam com a pedra na mão era aquele que estava com ela, porque era um fariseu. E a palavra de Deus relata que Jesus estava no cantinho, agachado, escrevendo. E eles, indignados, disseram: o que a lei manda dizer? É apedrejar? E o Senhor Jesus então diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra menciona aqui que um a um, do mais velho até o mais jovem, foi deixando a sua pedra e foi indo embora, até que ficaram 2. Ficou aquela mulher pecadora, ficou aquela mulher que estava numa situação ruim, mas ela ficou de frente com o Deus verdadeiro. Ela não ficou de frente com um condenador, ela não ficou de frente com o acusador, e com ninguém que queria mal a ela. Ela ficou de frente com aquele que iria salvá-la, que iria mudar a vida dela completamente, que ela nunca mais iria fazer aquilo. Deixa eu te dizer, existe um Deus e o nome dele é Jesus, que ele não veio para te condenar, não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Ele veio para te dar dias felizes e abundantes. Ele veio para fazer de você uma pessoa feliz, feliz, feliz. Porque esse é o nome dele, o Deus feliz, o Deus perdoador. Ele não desceu do céu para mandar ninguém para o inferno. Ele veio aqui para te salvar. E ele vai fazer tudo o que for preciso para te salvar, ao ponto de morrer numa cruz para te salvar. Jesus, ele é o centro das nossas vidas, irmãos. É muito bom você aprender. É muito bom você aprender a palavra. Mas hoje eu quero te ensinar algo mais profundo. Eu quero te dizer que mais importante do que aprender a palavra e ser perito nela, doutor, é você aprender a amar Jesus e a ver Jesus em todas as circunstâncias. Você sabe, de todos os apóstolos, tinha 3 que eram mais próximos, tinha 3 ali: Pedro, Tiago e João. E a palavra de Deus diz que João, ele era o mais próximo, aquele que deitava ao peito de Jesus. Mas não foi ele o primeiro a ver o Senhor quando ressuscitou. A palavra de Deus diz em João capítulo 20, que quando o Senhor ressuscitou, logo bem cedo no domingo, tinha uma mulher lá no túmulo, da qual o Senhor havia expulsado 7 demônios, e ela se tornou uma discípula. Ela não entendia muito de Bíblia,
Ela não entendia muito, sabe por quê? Porque Jesus em todo o tempo está falando: eu vou ressuscitar e vou subir, eu vou ressuscitar e vou subir, vocês não vão me achar. E ela foi lá procurar. Ela não entendia muito. Tem irmão que até hoje pergunta para nós aqui, falou: pastor, o inferno ainda é para crente? Está 20 anos aqui ouvindo a gente falar que não. Tem irmão que ainda não entende muito. Maria era dessas. Ela não tinha muito entendimento da palavra, não tinha. Mas sabe de uma coisa? Amava o Senhor. Amava o Senhor. Queria estar na presença dEle. Queria estar aos pés dEle o tempo todo. O que eu quero te ensinar aqui hoje é o seguinte: existe um Deus todo-poderoso chamado Jesus, que desceu do céu para te salvar, para te perdoar, não para te condenar, e que quer ter um relacionamento com você, quer ter um relacionamento vivo, diário com você. E você vai amá-lo, não porque tem algo em você, mas porque você entende que Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Nós não precisamos entender muito, nós precisamos apenas amar e acreditar no amor dEle. O nome dEle é Jesus, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Você pode ficar de pé por um instante? Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção juntos aqui para encerrarmos. E eu quero que você cante para Ele. Você não vai cantar para mim, não vai cantar para ninguém. Você vai cantar para Ele, exclusivamente para Ele. Hoje venceste, o véu tu rompeste. É Ele, é Jesus. Tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. É Ele, Jesus. Pois ressuscitaste, vivo está. É Ele, És invencível, é Ele. inigualável, hoje pra sempre reinará. É Jesus, Teu é o reino, o meu tua é Salvador. a glória, acima de todo nome está. Levanta suas mãos, Jesus, diga esse nome. Jesus, É o único nome, Jesus, é o verdadeiro nome. Jesus, Só Ele pode fazer, Jesus, e Ele quer fazer. Jesus, O Deus de toda glória. Jesus, Eu quero que você aumente o volume da sua voz. Mais uma vez.
Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, convidado por alguém. Ou talvez você já estava aqui e você se desviou dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de salvação e reconciliação na sua vida. Por isso, nós vamos fazer uma oração de entrega ao Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E você vai repetir comigo. Fala: Senhor Jesus, diga: eu creio que Tu és o único Deus verdadeiro, o meu Salvador. Diga: eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga: os meus pecados estão perdoados, no passado, no presente e no futuro, por causa da Tua morte na cruz do Calvário. Diga: eu creio que o Senhor desceu do céu, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para salvar os homens. Diga: e hoje eu sou encontrado, eu sou salvo pela Sua graça, pelo Deus amoroso que tem compaixão de mim. Diga: eu Te recebo na minha vida definitivamente, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém?